Os gregos antigos eram obcecados pela vida eterna e a imortalidade, e em seus mitos, poesias e filosofia, eles dedicavam considerável reflexão ao desejo de permanecer jovem e viver para sempre. Possuir alguma forma de imortalidade, sem idade, como os deuses, seria a conquista máxima em busca por uma vida artificial. Mas os gregos também estavam bastante cientes das ramificações sérias caso tais bênçãos fossem concedidas. Para os gregos antigos, as vidas de homens e mulheres eram medidas por Cronos, o tempo, e era dividido em passado, presente e futuro. Mas se os humanos fossem deixados à deriva no tempo infinito, o Aeon, o que aconteceria com as memórias ou com o amor? Como o cérebro humano, que evolui para acomodar 70 ou 80 anos de memória, lidaria com o solicitado armazenar séculos ou milênios de memórias? A inter-relação da memória humana, amor e consciência de uma vida finita foi o tema central para o filme de ficção científica Blade Runner de 1982. Os trabalhadores androides na distopia são geneticamente modificados para ter uma vida útil de apenas 4 anos. Muito curta para desenvolver uma identidade real baseada em memórias ou para experimentar empatia. No filme, os replicantes renegados buscam desesperadamente aumentar o tempo que lhes é concedido. Os elos que interligam a memória, o amor, a mortalidade também aparecem na Odisseia de Homero. Num esforço épico de 10 anos, Odisseu leva para chegar à sua casa em Ítaca, após a Guerra de Troia, e ele é detido contra sua vontade pela ninfa Calipso. Ela mantém Odisseu como seu amante por 7 anos. Calipso oferece a ele a juventude eterna e a imortalidade se ele ficar com ela em sua ilha para sempre. Ela fica incrédula quando Odisseu recusa um presente tão generoso. Outros deuses insistem que Calipso deve honrar o desejo de Odisseu de construir uma jangada para tentar retornar para sua esposa, família, amigos e viver o resto dos seus dias em sua terra natal. Como Odisseu explica a Calipso: eu sei que minha esposa, Penélope, não tem a sua beleza, porque ela é mortal, mas mesmo assim eu anseio voltar para minha casa, apesar dos perigos. Sem empatia, a imortal Calipso não consegue entender o anseio de Odisseu por sua esposa e a sua nostalgia por sua casa. Essa história antiga expressa uma das diferenças mais importantes entre deuses e mortais. Humanos têm laços uns com os outros, e têm laços com a sua terra natal, e é a intensidade desses laços que é muito forte, e é forte e importante, porque elas não podem durar. Odisseu sabe que perderá sua identidade preciosa não apenas para ele, mas também para sua família e amigos, se ele escolher ficar abandonado na imortalidade. A imortalidade, na verdade, ao invés de uma bênção, pode ser uma maldição. Pois é. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Cada semana é igual a novela antiga da Globo, que dizia, cada dia é um flash. Cada semana, cada dia é um flash no mundo inteiro. E no Brasil, então, hein? Finalmente essa corja está sendo colocada em público no mundo inteiro. As coisas estão boas, são muito interessantes. Os tiranos não duram para sempre. Eu estou gostando demais. Estou cheio de pipoca aqui, estou com um pacote de pipoca para assistir essa guerra, essa briga. E nessa hora eu estou torcendo pela briga entre eles. Mas vamos continuar a falar sobre a imortalidade. É interessantíssimo, porque em todas as histórias, seja na Suméria, seja na Ásia, na China, na Indonésia, na mitologia grega, como eu acabei de falar agora, da Calipso apaixonada por um mortal humano, mas ela nem sabe que ele vai morrer, ele vai envelhecer, ela perderá ele. Então essa história da imortalidade, ela tem a ver com todas essas histórias que nós temos contado sobre deuses, humanos, civilizações antigas e a nossa curta duração de vida. O nosso planeta ainda é jovem e as nossas civilizações não duram muito. Elas crescem e caem, crescem, evoluem e caem. A outra surge em cima dos escombros daquela que se foi. Nós ainda estamos evoluindo. Viver 80 anos, eu estou com 73, não vou durar muito mais. Quase ninguém passa dos 80. E quando passa, passa estragado, não serve para mais nada. Porque o corpo
vai decaindo. A mente não. Na maioria das vezes, é claro. Mas alcançar a imortalidade levanta algumas dúvidas bem profundas. Ao contrário dos indivíduos humanos, os deuses imortais, eles não mudam nem aprendem. Para os imortais, tudo é fácil, o cara é imortal. Com poucas exceções, os deuses agem sem esforço ou tensões visíveis, sem ameaça de perigo e morte. O que seria do alto sacrifício, da bravura, do esforço heróico e da glória? Como a empatia, esses ideais distintamente humanos, eles eram especialmente salientes em uma cultura guerreira como a da Grécia Antiga, outros romanos, vikings. Os deuses e deusas imortais da mitologia grega, eles são poderosos, das outras histórias também, no Ramayana, no Mahabharata, mas ninguém os chama de corajosos, deuses imortais por sua própria natureza. Nunca podem apostar em apostas altas, nunca podem ousar ou arriscar, a obliteração total ou escolher lutar heroicamente contra as probabilidades intransponíveis. Eles são imortais, eles são deuses. Então tem um ditado muito importante entre os terráqueos e entre os klingons: se nossas vidas forem curtas, que sejam gloriosas. De acordo com Heródoto, que falou isso. A infantaria da elite de 10 mil guerreiros no Império Persa no século VI e no século V a.C., elas se autodenominavam os imortais, não porque desejassem viver para sempre, mas eles sabiam que o número de guerreiros era sempre o mesmo, a garantia de quando um guerreiro igualmente valente tomaria imediatamente seu lugar. Cada vez que caía um lutador, o outro saía lá de trás e tomava o lugar dele, o número nunca alterava, garantindo assim a imortalidade do corpo, e formava um senso de coesão, o espírito de corpo, o orgulho, o apelo duradouro do conceito, que é evidente no nome imortais, adotado também pelas cavalarias sassânidas e bizantina, onde hoje é a Turquia, pela Guarda Imperial de Napoleão e pelo Exército Iraniano entre 1941 e 1979. Eles tinham o Esquadrão dos Imortais. O número nunca diminuía, mas eles só trocavam com o outro. Era a glória de morrer na luta. No grande épico mesopotâmico, aí vamos lá para Suméria, Gilgamesh e o companheiro dele, Enkidu, eles enfrentaram a morte heroicamente, consolando-se pelo menos se consolando que a sua fama seria eterna. Acontece o mesmo com Alexandre o Grande. Essa ideia incorporada no antigo ideal grego de Cleos Amphipton, a glória imperecível. Na mitologia grega, heróis e heroínas são reais, eles não buscam a imortalidade física, eles buscam a glória, e de fato nenhum herói verdadeiro deseja morrer de velho. É horrível, é horrível. Falo de cadeira. Dada uma escolha pelos deuses, indivíduos heróicos como Aquiles, eles rejeitam vidas longas de conforto e facilidade. Eles preferem morrer jovens e belos em combate, pois nada é mais nobre do que lutar contra um adversário que é páreo para você. Essa é a própria definição de heroísmo digno dos mitos. Até mesmo as amazonas bárbaras da lenda grega alcançam seu status heróico alardeado por todo mundo, morrendo bravamente em batalha. Na verdade, nenhuma amazona antiga sucumbe à velhice. Em mito após mito, os grandes heróis e heroínas enfaticamente escolhem vidas breves e memoráveis de honra e dignidade, com riscos altos. Isso me lembra, inclusive, séries de ficção científica, como o General Murtaugh, Klingon, que uma angústia dele é ter ficado velho e não ter morrido em combate. Isso não quer dizer que todos têm que morrer em combate, eu estou falando filosoficamente. O porquê que os seres humanos têm uma vida curta? Então curta. Curta! Tem vida curta, então curta. Viva cada momento. Viva bem, com honra. Viva se divertindo. Você não precisa viajar pelo mundo. Você não precisa ter mansões. Você pode achar aventuras do lado da sua casa, num parque, batendo papo com os amigos, no que no Rio de Janeiro ainda tinha algum tempo atrás no Brasil, num boteco, num sábado de manhã, ou tomando um caldo de cana numa feira. Eu adorava a Feira da Glória. Sentar para tomar um caldo de cana e comer um pastel. São coisas simples. Os deuses nos invejam. Daí os greys nos invejarem também. Por que eles querem corpos, como eu falei no vídeo passado? Eles precisam de corpos para incorporarem, porque eles não têm corpos físicos e não podem viver na nossa dimensão. É um privilégio poder morrer. É um privilégio poder viver aqui. Viver uma vida. É uma coisa que esses caras que estão hoje aí no Brasil e pelo mundo, espalhando a miséria,
a perseguição, a maldade, o Brasil na mão de um psicopata covarde como esse juiz que está aí hoje no Supremo. Todos eles são covardes e psicopatas. Levando a maldade, levando a sujeira, uma coisa nojenta, asquerosa. Que glória esses caras têm! Eles acham que são deuses, mas eles são mortais e vão para o mesmo buraco que todo mundo vai. No final do jogo, no jogo de um xadrez, todas as peças vão para a caixa misturada. Peão, rei, rainha, bispo, cavalo, todo mundo. Eles não estão aproveitando o melhor da vida, eles têm excelentes salários, etc. Levaria horas falando sobre as vantagens que esses caras têm. Aliás, o Supremo Tribunal mais caro do mundo. Mas não, eles preferem a desonra, a vergonha, a nojeira, e mergulham nela e chafurdam. E quem os acompanha também. Então isso não é vida. Isso é uma morte em vida. Eu posso andar por aí, passear por onde eu quiser, sem problemas. Tive uma vida plena. Agradeço aos deuses e deuses por isso. Mas muitos, nem que vivam 1000 anos, terão a glória. Nem que vivam 2000 anos, terão a dignidade. E nem serão lembrados. Ou se forem lembrados, serão lembrados como canalhas. Bom, o primeiro robô a andar na Terra, segundo a mitologia grega, e nós temos outros mais antigos na mitologia hindu, nós estamos falando da Grécia, principalmente. Na mitologia grega, o primeiro que aparece foi um gigante de bronze chamado Talos. Talos era uma estátua animada que guardava a ilha de Creta. Era um dos presentes maravilhosos criados por Hefestos, o deus da forja, e o patrono da invenção e da tecnologia. Essas maravilhas foram encomendadas por Zeus para o seu filho Minos, o lendário primeiro rei de Creta. Outros 2 presentes eram uma aljava dourada com flechas semelhantes a drones, que nunca erravam o alvo. E um cão dourado que sempre pegava a sua presa. O autômato de bronze, Talos, ele foi encarregado da tarefa de defender a ilha de Creta contra os piratas. Talos patrulhava o reino de Minos, marchando ao redor do perímetro da grande ilha 3 vezes por dia. Como uma máquina de metal animada na forma de um homem capaz de realizar ações complexas, semelhantes às humanas, Talos pode ser descrito como um robô androide imaginário, um autômato construído para se mover sozinho. Ele foi projetado e construído por Hefestos, então para repelir as invasões à ilha. Ele foi programado para localizar estranhos e pegar e arremessar pedras para afundar qualquer embarcação estrangeira que se aproximasse das costas da ilha de Creta. Talos possuía outra capacidade também, bem parecido com a humana. Num combate corpo a corpo, o gigante mecânico podia realizar uma perversão medonha de um gesto universal de calor humano, o abraço de Talos, com a habilidade de aquecer seu corpo de bronze até ficar rubro. De tão quente, Talos abraçava as vítimas contra o seu peito e as assava vivas. A aparição mais memorável do autômato na mitologia ocorre perto do final da Argonáutica, o poema épico de Apolônio de Rhodes. Ele descreve nesse poema as aventuras do herói grego Jasão e os argonautas, na sua busca pelo velocinho de ouro. Então, todo mundo conhece onde Talos aparece a primeira vez e faz sucesso. É muito familiar, principalmente para quem tem a nossa idade, a minha idade. A inesquecível animação em stop motion do robô de bronze criado por Ray Harryhausen para o filme cult Jasão e os Argonautas de 1963. É um espetáculo. Eles fazem uma filmagem maravilhosa. E não tinha CGI na época. Era uma estatuazinha que eles faziam se movimentando, quadro a quadro, fotografando. E então, vocês estão vendo a imagem aí, que eu estou colocando para vocês. Quando esse poema foi composto na Argonáutica, foi mais ou menos no século III a.C., quer dizer, 2.300 anos atrás. Apolônio se baseou em versões orais escritas muito mais antigas do mito de Jasão, Medeia e Talos. As histórias eram bem conhecidas pelo público. Então, ele escreveu num estilo deliberadamente arcaico. Então, ele coloca aqui Talos como um sobrevivente a uma relíquia da era dos homens de bronze, daquela civilização passada. Ele teria sido uma sobra. E ele foi colocado em Creta, então, para fazer o trabalho de vigilância. As habilidades de Talos, que é a parte mais interessante, eram alimentadas por um sistema interno de licor divino. Fluido hidráulico. O sangue dos deuses imortais.
E isso levanta questões, né? Talos era imortal? Ele era uma máquina sem alma ou um ser senciente? Essas incertezas seriam cruciais para os argonautas, embora as respostas sempre permanecessem ambíguas. No final do livro, Jazão e os argonautas estão voltando para casa com um precioso velocinho de ouro, mas o seu navio, Argo, está parado, sem ventos para encher suas velas. Eles estavam cansados de remar em vários dias. Os argonautas seguem para uma baía abrigada entre dois altos penhascos em Creta e imediatamente Talos os avista. O grande guerreiro de bronze começa a quebrar pedras do penhasco e as joga no navio. Como os argonautas poderiam escapar das garras desse androide monstruoso? Tremendo de medo, os marinheiros tentam desesperadamente fugir do colosso aterrorizante que estava montado no Porto Rochoso. É a feiticeira Medeia que vem em socorro dessa turma. Uma linda princesa do reino de Cólquida, do Mar Negro, a terra do Velocino de Ouro. Medeia era uma femme fatale, linda, encantadora, com seu próprio conjunto de aventuras míticas. Ela tinha a chave para a juventude, a idade, a vida e a morte. Ela podia hipnotizar homens e animais. Ela podia lançar feitiços para preparar poções poderosas. Medeia sabia como se defender das chamas e conhecia o segredo do inextinguível fogo líquido conhecido como óleo de Medeia. Uma referência à nafta volátil dos poços de petróleo naturais no Mar Cáspio, pode ser? Na tragédia de Medeia, escrito por Sêneca, ele diz o seguinte: a feiticeira mantém esse fogo mágico em um caixão dourado hermético e afirma que o próprio portador do fogo, Prometeu, a ensinou a armazenar seus poderes. Antes de desembarcar em Creta, Medeia já havia ajudado Jazão em sua expedição para ganhar o Velocinho de Ouro. O pai de Medeia, o rei Éetes, prometeu dar o Velocinho a Jazão se ele pudesse completar uma tarefa impossível e mortal. Ele possuía enormes touros de bronze criado por Hefesto. A Éetes ordenou que Jazão atrelasse as bestas de bronze cuspidoras de fogo e arasse um campo enquanto ele semeava a terra com dentes de dragão, que brotariam um exército instantâneo de soldados androides. Medeia decidiu salvar o belo herói da morte certa, e ela e Jazão se tornam amantes. Né? Então, quem quiser ver a história completa de como Jazão lidou com os touros robôs e o exército do dente de dragão, vão ter que ler, né, a história toda, mas eu vou contar mais na frente. Os amantes então fugiram do enfurecido rei Éetes. Medeia, cuja própria carruagem dourada era puxada por um par de dragões domesticados, guiou Jazão até o covil do terrível dragão que guardava o Velocinho de Ouro. Com a astuta percepção psicológica poderosa da farmaca, que é drogas, e tecnai, dispositivos que ela tinha dispositivos que eram drogas psicológicas e dispositivos técnicos. Então ela vence o dragão, murmurando encantamentos e mergulhando em seu estoque de ervas exóticas e substâncias raras. Ela embalou o dragão em um sono profundo, pegou o Velocinho de Ouro para o Jazão e fugiram com esse prêmio para Argo. Ela acompanhou os argonautas até sua viagem de casa, por isso que, quando eles foram surpreendidos pelo gigante Talos, de bronze, ela vai ajudá-los. Então, diante da ameaça iminente do autômato de bronze bloqueando seu caminho, Medeia assume o comando novamente. Ela disse: esperem! Ela comanda os marinheiros temerosos de Jazão. O corpo de Talos pode ser de bronze, mas não sabemos se ele é imortal, mas eu acho que posso derrotá-los. Então o que Medeia faz? Ela se prepara para destruir o Talos. Ela usa seu controle mental e seu conhecimento especial da fisiologia do robô. Ela sabe que o deus ferreiro Hefesto construiu Talos como a única artéria interna ou tubo por onde o fluido se encaminhava, por onde o fluido fluía, né? Onde esse licor fluía. Então esse era o fluido vital, etéreo dos deuses que pulsava da sua cabeça aos pés. Então esse sistema todo era selado com um prego ou um parafuso de bronze do seu tornozelo. Medeia percebe que o tornozelo do robô é o seu ponto vulnerável. Então ela vai lá e tira o parafuso, o líquido escorre e Talos morre. Então a história é bem mais comprida, o poema é enorme, eu fiz um resumão. Enquanto ela tira então a bruxa, ela irradia uma espécie de telepatia sinistra que desorienta o gigante. Talos tropeça ao pegar uma pedra para atirar na turma. Uma pedra afiada então corta seu tornozelo, abrindo a única veia do robô. Enquanto sua força vital sangra como se fosse caindo, a pessoa tendo uma hemorragia, Talos balança como um grande pinheiro cortado na base do seu tronco e com um estrondo gigantesco, o poderoso gigante cai na praia.
Então isso aí vê bem direitinho uma estátua de bronze, um robô, com um sistema hidráulico, fazendo que ele funcione, devia ter uma memória qualquer, né? E como é que a bruxa esperta vai lá, já sabia como essa coisa funcionava, quebra o parafuso, o prego, seja lá o que fosse o tampão no tornozelo dele, escorre o líquido e fazia ele funcionar. Essa história tem, no mínimo, 2.300 anos. Pois é, histórias dentro de histórias. Histórias recontadas, recontadas, recontadas. Não citei, isso não aconteceu há 2.300 anos atrás, aconteceu há muito mais tempo atrás. Assim são as histórias da Índia, do Mahabharata, das batalhas de Kurukshetra, não aconteceram em nossa época. Elas sobreviveram ao grande cataclisma que jogou essa civilização fantástica, onde os deuses viviam com os homens, lá, soterrada, no passado. Algo aconteceu no nosso planeta, que essa turma foi toda embora. E todas essas civilizações estão debaixo de toneladas de lama, terra, pedras. O que nós temos são fragmentos. No topo das montanhas, como nós vimos na Indonésia, na Tailândia, na Índia, na China. Devia ser uma época muito interessante. Ou não. Vários mitos gregos alertam que enganar a morte causa o caos na Terra e envolve sofrimento grave. Não adianta. Vai dar errado. Não tem jeito de fazer certo a coisa errada. Isso foi uma tarefa de Sísifo. Vou contar para vocês a história deles. Isso tudo para a gente chegar lá nos robôs. Falar sobre o filme Blade Runner, entre outros. O robô Data, da série Star Trek, entre outros que existiram lá na antiguidade. Nas antigas histórias chinesas, antigas histórias sumérias, antigas histórias gregas, etc. Então, Sísifo é um clichê que mostra como funciona um trabalho fútil e impossível. Mas poucos se lembram de que Sísifo tinha que empurrar uma pedra até o topo de uma colina para sempre. Ele empurrava a pedra até lá em cima do topo da colina, ela rolava, ele continuava tudo de novo, e assim pela eternidade. Né? E Sísifo, então, é o lendário tirano de Corinto. Ele era conhecido, olha os tiranos, ele era conhecido por sua crueldade, astúcia e engano. E de acordo com o mito, ele astutamente capturou e amarrou Thanatos, que era o deus da morte, com corrente. Agora nenhum ser vivo na Terra poderia morrer. E esse feito não apenas derrubou a ordem natural das coisas e ameaçou a Terra com a superpopulação. E ninguém mais poderia sacrificar animais aos deuses ou comer carne. O que aconteceria com a política e a sociedade se os tiranos vivessem para sempre? Além disso, homens e mulheres velhos, doentes ou feridos eram condenados a sofrer eternamente um interminável castigo. O deus da guerra, Ares, ficou especialmente irritado porque se ninguém corresse o risco de morrer, a guerra não seria mais um empreendimento sério. Pois é, em uma outra versão do mito, a busca pela imortalidade, Ares libertou Thanatos e entregou Sísifo aos braços da morte. Mas então, uma vez no submundo, o astuto Sísifo conseguiu convencer os deuses a libertá-lo para se juntar aos vivos. Isso temporariamente, para cuidar de alguns negócios inacabados. Assim, ele escapou das garras da morte novamente. No final, Sísifo morreu de velhice, mas nunca foi inscrito entre as sombras dos mortos, flutuando inutilmente pelo submundo ou pelo Hades. Em vez disso, ele passa a eternidade fazendo esse trabalho duro. A história de Sísifo foi o tema das tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Então é isso. No reino do mito, a imortalidade representava dilemas para deuses e humanos. Os velhos, Aesão e Pelias, eles tentaram voltar no tempo, mas morreram mesmo assim. Os mitos de Talos, Aquiles, Hércules e outros também apontam para a impossibilidade de se preparar para cada falha potencial de um design na busca para tornar algo mais que humano. No entanto, o sonho da vida eterna e sem idade persiste. Nós vamos ver várias histórias em que os deuses sofrem, deuses e deusas sofrem porque se apaixonam por humanos. E eles veem os humanos envelhecerem, entrarem em decrepitude e morrerem, enquanto eles são imortais. Não podem salvar seus amados ou amadas, porque são mortais. E essa história é longa, né? Nós temos outro mito de Els e Titonos, uma ilustração dramática de
que mostra o desejo de superar a expectativa da vida humana natural. No conto de Titonos é bem antigo, ele é recontado pela primeira vez nos hinos homéricos, grande poeta grego Homero, num conjunto de 33 poemas, compostos principalmente nos séculos VII e século VI a.C. A história conta como Eos, a aurora e a deusa dos dedos rosados da luz da manhã, se apaixonou pelo jovem cantor e músico de Troia chamado Titonos. Eos levou Titonos para o seu caramanchão celestial no fim da terra para ser seu amante. Incapaz de aceitar a morte inevitável de seu amante mortal, Eos fervorosamente pediu a vida eterna para Titonos. Em algumas versões é o próprio Titonos que ansiava por ser imortal. De qualquer forma, os deuses concederam o desejo. Na lógica típica dos contos de fada e nesses mitos, no entanto, o diabo estava nos detalhes. Eos havia esquecido de especificar a juventude eterna para o seu amado. Para ele, os anos passaram em tempo real. Quando a velhice repugnante começou a pesar sobre Titonos, Eos se desespera em tristeza. Ela coloca seu amante idoso em uma câmara atrás de portas douradas, onde ele permanece pela eternidade. Lá, desprovido de memória, ou mesmo de força para se mover, Titonos balbucia sem parar. Em algumas versões, Titonos murcha como uma cigarra, cantando uma canção monótona, em um apelo sem fim pela morte. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.